Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar do livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clica em inscrever-se, vai no sininho, clica em todos, que a palavra de Deus chegue ao seu coração, né? Na sua casa, na sua família, no seu celular, e no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E olha o que está escrito. Diz assim: portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. E depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, e os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: ide, vos também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. E tendo saído outras vezes, o proprietário do meio-dia, e diz 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. E ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho, e indagou eles: por qual motivo estivestes aqui desocupado o dia todo? E lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente a vós para o campo das videiras. E ao pôr do sol, o senhor de cada vinha, o senhor da vinha, ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e contratados, e termina aos primeiros. E chegaram e os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. E outros vieram e os haviam sido contratados primeiros, deduziram que receberam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. E no entanto, assim que recebeu, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? E sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a esses últimos tanto quanto a ti. E porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestastes a tua inveja por eu sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, gente, essa parábola do pagamento relata, né, como que vai ser no dia, do pagamento. Porque, gente, o povo de Israel, ele foi um dos primeiros, né, foi as primeiras pessoas para anunciar
o reino de Jesus não revelado, né, para todas as nações, para todas as tribos, para todas as línguas, sendo um exemplo de povos, né, para que os outros povos, os outros reinos, né, moldassem ao povo de Israel. Mas não foi assim. As pessoas de fora, os reinos de fora, o povo de Israel queria pegar o exemplo deles, né? E esse trabalho, né, assim, não foi assim, como eu vou falar assim, com a dureza do coração do povo de Israel. Não foi o que o Senhor, né, que o Senhor Deus planejou ali para aquele povo, porque é um povo rebelde, um povo difícil, um povo que ainda até hoje não aceitou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como em forma de cordeiro. E esse nome chama Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias. E ele veio, formou a sua igreja. E da sua igreja, gente, né, eu creio que sejam as últimas pessoas da última hora que, né, aceitaram ele como o único suficiente Salvador. Ou seja, gente, né, tem as pessoas que relatam aqui, teve as pessoas que veio, né, 9 horas, né, tem outras que veio meio-dia, outras 3 horas da tarde e outras quase dando 5 horas da tarde. E é isso aqui que é a base de tudo aqui dessa parábola do pagamento, né? O Rei dos Reis estão chamando trabalhadores, mas aqui no versículo 16 é a central da chave de tudo, gente, o central de tudo. Diz assim, ó: portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos para o reino de Deus, poucos escolhidos também para o reinado, né, o reinado milenar de Cristo. São poucas pessoas que vão, né, estar ali com ele ali no reinado de Cristo. Mas sejam essas pessoas, irmãos, sejam essas pessoas que crê nesse Deus poderoso, crê nesse Deus maravilhoso, que o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está falando aqui, gente, vamos sim fazer esse chamado do ID do Evangelho, o ID do trabalho, para o Senhor. Que não seja como esse homem invejoso aqui, que queria que pagasse, né, ou seja, 2 denários, porque 1 denário é um dia de trabalho, o dia todo. E o Senhor dessa vinha, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele paga do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e na hora que ele quer. E isso, gente, vai acontecer no Bimar de Cristo. Quando a igreja subiu, né, ali o Senhor Jesus vai fazer assim, né, a recompensa, vai pagar o que escolheu, que ele escolheu. As pessoas que aceitaram ele como o único suficiente Salvador, vai sim, né, vai ter a recompensa, como ir no pódio, gente. A gente vai indo pro rumo de que é Cristo, o rumo que é o trabalho é ele, o rumo é ele. E aí, gente, como o Senhor Jesus Cristo, né, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e na hora que ele quer. E quando a gente chegarmos lá no Bimar de Cristo, e assim ele vai enxugar as nossas lágrimas, porque tantas vezes a gente não aceitou ele como o único suficiente Salvador, e tantas vezes que nós negamos a ele. E aí vai ter o choro, sim, mas Jesus vai enxugar toda a lágrima, porque com a gente estar vivo, a gente aceitou ele como o único suficiente Salvador. Mas quando a pessoa não aceita e morre, e é aguardar a segunda morte. Mas crê nesse Deus poderoso, maravilhoso, que é o nosso Senhor Rei, Senhor poderoso e Salvador Jesus Cristo.